Muito boa noite, Nação Guerreira. Estamos aqui com a treinadora Jéssica de Lima para a coletiva de imprensa entre Ferroviária, pro jogo, após o jogo entre Ferroviária e Corinthians, empate em 1-1. A gente gostaria de começar, primeiramente, com um pronunciamento da técnica Jéssica de Lima, falando um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Bom, acho que para quem acompanha a partida, infelizmente a gente sai com um sentimento de indignação muito claro. Um jogo onde a gente teríamos fatalmente ganhado o jogo de 2-0. A influência da arbitragem extremamente negativa, uma arbitragem tendenciosa desde o início do jogo. Uma arbitragem muito condescendente com o time do Corinthians, com fala mansa com as atletas do Corinthians chegou a ofender uma atleta nossa, a Luana. Vou falar um palavrão aqui, infelizmente, mas eu tenho que falar. Ela mandou a Luana tomar no cu. E a gente vai tentar dar um jeito de tentar comprovar, de alguma maneira. É uma árbitra que não tem mais condições de apitar futebol feminino paulista. Há um desgaste muito grande. É uma árbitra que, desde quando eu jogava futebol, ela tem polêmicas, ela tem problemas técnicos, ela tem dificuldades físicas para acompanhar. Ela atrapalhou uma hora uma jogadora lá no meio do jogo. Então, assim, hoje foi lamentável, lastimável. A gente pede tanto evolução de futebol feminino, vai ter uma Copa do Mundo aqui, mas se a gente continuar com as mesmas práticas, com as mesmas pessoas que atrasam, mudou-se desde quando eu estou no futebol feminino há mais de 25 anos. Eu já vi mudar treinadora, já vi mudar dirigente, mas a prática com a arbitragem continua a mesma. A Adélia, eu conheço ela desde 2013. Entendeu? É uma árbitra que não tem mais condições de apitar clássicos desse nível. Não dá mais para apitar clássico desse nível. A gente tem que entender que o tempo passa para todo mundo, como passou para mim como jogadora. Sabe? O tempo passa para todo mundo. Federação, CBF tem que... Passou para ela. Passou, não dá mais. Ela não tem condições de acompanhar mais. Ela não consegue acompanhar as transições ofensivas e defensivas. Ela chega atrasada. E aí ela apita para que lado que ela vai apitar? Ela já está meio que no fim de carreira, ela vai apitar para onde dá menos problema para ela. E ela é tendenciosa para o time do Corinthians, infelizmente. Lamentável hoje. A gente já computou, é o 4º ponto que a gente perde com a arbitragem. E eu estou sendo assim, direto, porque o jogo do 3B nós ganhamos, mas o jogo do Grêmio e o jogo do Corinthians agora, só não estou nem colocando impedimento, nem estou colocando pênalti, eu não estou colocando falta, eu não estou colocando cartão, eu só estou colocando impedimento. A Ferroviária está sendo prejudicada no Campeonato Brasileiro 2025. Isso é claro, são 4 pontos que vai fazer uma diferença entre ficar primeiro, segundo e terceiro. Entendeu? Então, assim, eu, sinceramente, eu não sei nem o que falar, nem o que fazer para minhas atletas saírem com uma sensação, sabe? É uma sensação, assim, que você está sendo literalmente assaltado, assim, você não tem o que fazer, é uma sensação de impotência total. Com 38 minutos do segundo tempo, se você faz 2-0 ali, o time do Corinthians tendo até uma suposta posse de bola, mas não teve nenhuma finalização clara, não teve nenhuma chance clara. E a gente fica totalmente indignado. Eu, como sou filha do futebol feminino, eu acho que não adianta pagar premiação milionária, não adianta passar em tudo quanto é lugar, vender, colocar 300 mil patrocínio aqui, se algumas coisas continuam a mesma. Não adianta de nada. Vai ficar aqui aquela coisa chata de todo mundo reclamando de arbitragem. Quer fazer a coisa certa, faz as coisas certas desde o começo. Tem que colocar profissionais mais capacitados para apitar. O tempo da DL já deu, já foi. Parabéns, legal, ajudou bastante o futebol feminino, mas agora tem que apitar outro tipo de campeonato, outro tipo de categoria. Um brasileiro um brasileiro entre Corinthians e Ferroviária. Você põe o investimento dessas duas equipes. Põe o investimento financeiro dessas duas equipes. Põe um investimento financeiro que uma cidade tem que para abrir um clube desse tamanho aqui. Coloca uma rede televisiva, o tanto que investiu para vir transmitir esse jogo. Vê todo o aspecto sistêmico de um jogo desse. E aí você vai colocar numa pessoa que controla a arbitragem, que controla a situação do jogo, alguém que não tem capacidade,
A culpa não é dela, me desculpa. A culpa não é dela. Não é dela. Se o tatu está em cima da árvore, você pode ter certeza que ele não foi lá à toa, alguém colocou ele lá. E aí a ineficiência de quem coloca paga o preço, às vezes, quem talvez possa ter uma cara de mais coitadismo por sermos no interior. Aí aqui não tem ninguém de coitado aqui não, que todo mundo trabalha e eu estou extremamente chateada. Não sei nem o sentimento que eu tenho, infelizmente, num dia que tinha tudo para fechar, que era os dias das mães, que estava tudo desfecho, tudo sendo para ser um dia maravilhoso. Eu só fico chateada pelas minhas atletas, pela entrega que elas tiveram e pelo sangue frio que elas tiveram de tentar terminar um jogo em umas condições dessas. Ô Jéssica, e aí a gente entra, acho que, numa outra discussão também, que é a falta do árbitro de vídeo nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, né? Tudo bem que já é algo definido no começo do campeonato, os clubes estão cientes disso, mas como é que você vê essa questão de não ter o árbitro de vídeo? Acaba sendo decisivo. Eu não sei como que é definido isso, foi definido pela CBF direto, entrou em... A CBF definiu, então, assim, você não tem o que fazer. Tira a premiação, e paga o árbitro de vídeo. É mais justo para todo mundo. Tira a premiação. De verdade. Futebol feminino, assim, a gente não está lutando por ficar rico. Ninguém aqui quer ficar rico. A gente quer uma coisa bem feita. A gente quer ser campeão da Copa do Mundo. Tira a premiação. Tira para quem vai ser campeão. Eu posso ser campeão, eu abro mão. Eu, Jéssica, pelo menos o meu valor eu abro mão. Posso falar por mim, Jéssica, pessoa física. Tira a premiação e coloca o árbitro de vídeo, se é uma questão financeira. Ou então, sei lá, vai dar essa liberação para os clubes correr atrás de patrocínio e cada um arruma um árbitro de vídeo. Porque a Série B tem árbitro de vídeo, não sei se a Série C tem também. Tem árbitro de vídeo. Eu não sei, a Série B tem árbitro de vídeo. Por que a gente não tem árbitro de vídeo? Porque é o custo financeiro? E a Ferroviária, perdendo esses 2 pontos, qual que é o custo? Então, o clube é prejudicado, então é o clube que está tentando aqui no dia a dia, se mata para conseguir um patrocínio. A gente não tem o tamanho dos clubes aí para ganhar patrocínio, não, se mata aqui para ganhar, para conseguir colocar o time em campo. É uma luta que uma cidade do tamanho de Araraquara para estar figurando os grandes aqui lutando sangue o dia inteiro, suando sangue o dia inteiro. É dinheiro o problema? Tira a premiação. Pronto, acabou o problema. Então, assim, na minha opinião, é muito bonito falar que está colocando uma premiação milionária. Isso aí para mim não pega, não. Agora, além do árbitro de vídeo, em muitos momentos a gente viu o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 sem até mesmo transmissão. Muitos times jogando sem transmissão, o árbitro de vídeo também faz essa falta, então imagino que para a Ferroviária e para todos os outros clubes, falar de investimento de futebol feminino perto de uma Copa do Mundo, temos aqui 2 anos para uma Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente viu aí o anúncio das séries essa semana, tudo isso precisa ser repensado e talvez conversado com as entidades máximas aí do futebol. Sabe, eu não consigo ver desenvolvimento de nada sem um planejamento, sem sentar e conversar e, assim, a sensação que eu tenho é que a gente está meio de lado, assim. Aí vai chegar na Copa do Mundo, vai estar todo mundo legal, tudo muito bonito, e aí tem que ganhar a Copa do Mundo, sabe? Mas o que a gente faz para chegar em condições? Como não pode ter uma transmissão? Como que o treinador da seleção brasileira vai ver uma jogadora que jogou lá? Como que ele vai fazer? Se não tem transmissão. Hoje, com o acesso que tem à tecnologia, se há 6 anos atrás eu até entendo, mas hoje não. Hoje você tem um sinal da internet, uma câmera de celular, com o mínimo de recursos você consegue transmitir. Entendeu? Campeonatos municipais têm transmissão. Na minha cidade, que tem 10 mil habitantes, tem o campeonato lá transmitido. 10 mil habitantes, campeonato infantil, todos os jogos. Uma Copa São Paulo. Tem quantos jogos na Copa São Paulo? É tudo transmitido. Como você não consegue transmitir um jogo? Para mim é a beira do amadorismo. É a beira do amadorismo. E isso vai refletindo nas outras cadeias. A gente fica só exigindo das atletas, fica exigindo dos profissionais. A gente se mata para trabalhar, para viajar para cima e para baixo, uma logística que às vezes é muito ruim, que coloca a gente para ir com
num lugar longe para fazer 300 mil viagens para chegar num lugar, para tentar entregar uma coisa de qualidade. Eu vou ser sincero para você, se a gente ficar sempre aceitando as migalhas da vida, se eu aceitasse sempre as migalhas da vida, eu não teria nem saído da minha casa, da minha mãe, porque eu acho que tem coisas que a gente tem que evoluir, tem que crescer. E eu tô meio que até desabafando, porque não é o primeiro jogo. Já são uns 3, 4 jogos que a gente é prejudicado. Eu evito de ficar falando, porque eu acho chato isso também, porque parece que você está reclamando. E eu evito falar quando perde, porque senão fala que você só está falando quando está perdendo. Mas quando você é para ganhar um jogo de 2-0, com disputa de liderança, você não tem outra forma de não ser de você utilizar sua voz. Eu posso até ser punida do que eu estou falando aqui. Eu posso até ser punida. Então a gente fica nesse lugar e que eu seja punida. Na minha vida, eu não tenho problema com isso, não. Jéssica, e sei que é difícil falar do jogo em si, mas eu queria que você falasse como é que você viu o jogo da Ferroviária. Fiquei com a impressão de que o primeiro tempo teve um domínio maior do Corinthians. O que você procurou falar com as atletas no intervalo para mudar esse cenário do segundo tempo, Jéssica? Eu acho que nossa estratégia no primeiro tempo, no segundo não mudou em nada, do ponto de vista tático. O que mudou foi a postura, entendeu? As nossas leituras de encaixe estavam extremamente atrasadas. Então a gente decidiu a estratégia em espaçar a equipe, fazer marcações em que houvessem encaixes individuais, ou seja, essa bola ia entrar no pé de algumas jogadoras mesmo. Sabia que essa bola ia entrar no pé do pivô da Zanotti, no da Duda, numa dessas jogadoras de meio. A nossa leitura interpretativa de saltar e evitar com que o adversário progredisse, ele poderia até ficar com bola, mas ele poderia até ficar com uma certa posse de bola, mas que ele não conseguisse progredir com tanta facilidade. Isso aconteceu muito, acho que a gente duelou muito mal. Nossa primeira e segunda bola foi muito ruim e a gente sempre parecia que estava um segundo atrasada, entendeu? Simplesmente pontuei, mostrei para elas que era simplesmente um encaixar mais rápido, uma leitura mais rápida e colocar um pouquinho mais de vibração na hora de marcar, de colocar o pé. Teve um lance lá que eu mostrei para elas no intervalo, que a Johnson de Costa passou por 4 jogadoras nossas. Então, assim, não desmerecendo o atleta, eu acho que ela é uma ótima atleta, mas eu acho que é muito mais sobre a nossa ineficiência defensiva e a forma da estratégia que a gente adotou para marcar era para que a gente não deixava o adversário com tanta posse, e foi o contrário, ele acabou ficando com tanta posse. Agora, sob o ponto de vista ofensivo, a gente sabia que o time ia marcar alto no tiro de meta, como a gente também marca, e é muito difícil de você sair jogando, porque fica individualizado, aí você entra numa briga de duelos aéreos. Como às vezes que eles saíram também no tiro de meta, eles também saíram dando longo, e aí entra em outro lugar. E eu acho que a gente teve até situações para conseguir progredir, e a gente talvez se afobou um pouquinho no primeiro tempo em tentar concluir a jogada de uma forma que não tínhamos tanta vantagem. Porque quando a gente conseguia recuperar essa bola e a gente conseguia progredir para o campo ofensivo, como elas pesam com 4, 5 atletas na nossa última linha, elas não conseguiam retornar com tanta velocidade. Então a gente poderia até ter melhores decisões ali, mas eu acho que pelas circunstâncias do jogo, a gente não conseguiu interpretar isso. Isso foi pontuado para elas no segundo tempo, entendeu? Mudou-se a postura, mudou-se o entendimento, e aí eu acho que o jogo ficou um pouquinho mais equilibrado, no sentido em que os encaixes começaram a dificultar um pouquinho mais o jogo do Corinthians, entendeu? E aí a gente foi extremamente muito mais efetivo, que eu acho que é o que é o futebol, tem que ter eficiência. Jéssica, agora o Ferroviária vai ter outros 2 jogos muito complicados, complexos, pelo Paulista contra o Palmeiras e o líder do Cruzeiro, que é uma possibilidade da Ferroviária se aproximar novamente da liderança, agora com esse empate que é 5 pontos do Cruzeiro, né? E uma vitória fora de casa, tirando também uma invencibilidade do Cruzeiro, pode ficar a 2, né, de distância. Agora, é preciso pensar também que esse Cruzeiro que vocês vão enfrentar no próximo final de semana não tem nenhum jogo durante a semana.
que você analisasse esses dois próximos confrontos, como você deve pensar para enfrentar o Palmeiras, também, eu imagino que vocês vão focar muito nesse jogo, por ser o estadual, e na sequência tem o Cruzeiro, lógico, uma sequência complexa, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro. A gente foi lá atrás, né? Flamengo, Corinthians. Tem o Flamengo. É uma sequência difícil. A gente primeiro tem que entender como que as meninas vão estar agora, né? A Fátima, não sei quais as condições dela, então a gente já teve uma situação com a crise muscular, agora com a Fátima. Então, isso também entra no compilado que a gente tem que entender como que elas vão estar para jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras vem de um jogo contra o 3B em casa, um dia antes, vai jogar em casa, de novo. Vai estar com as pernas mais frescas, com certeza. Então, eu não consigo nem pensar ainda no jogo do Cruzeiro, porque eu ainda tenho que pensar no jogo do Palmeiras, prioritariamente, né? Se eu vou... Como a forma que eu vou jogar e com quais atletas eu vou jogar. A gente tem um elenco bem qualificado, a gente já está com meninas rodando bastante o elenco. Tem também Catiele que está voltando, Kailane também, que entrou, está voltando também. Então a gente está tendo algumas baixas, mas também está tendo meninas que estão retornando de lesão. O nosso elenco ele foi preparado para jogar todas as partidas. É claro que a gente entende que, aparentemente, dentro dos nossos adversários, o nosso calendário ele ficou mais complexo, assim, dos adversários que a gente está enfrentando. Mas é o desafio que a gente tem que ter. Esse tipo de desafio é responsabilidade nossa. A gente tem que levar o melhor disso e é isso que a gente vai fazer para os próximos jogos. Jéssica, a Gisele Corrêa fez uma pergunta sobre arbitragem, creio que ela já tenha sido respondida, e ela também fez uma outra com a possível ausência de Júlia Beatriz e a suspensão de Mariana Santos. Há soluções dentro do elenco para manter o esquema tático ou você pensa em modificá-lo? Gisele Corrêa da onde? Lance. Não, Júlia Beatriz, ela só teve uma questão ali, mas tá tranquila. A Mariana, ela falou de Mariana e Júlia Beatriz. Isso, Mariana e Júlia Beatriz. O próximo jogo do Brasileiro, Paulista. Porque do Brasileiro a Mariana não joga, mas do Paulista ela joga. Entendeu? Sim. Creio que Deve ela ser o esteja Paulista, pensando em né, no brasileiro. A gente tem, a Catiele tá voltando, tem a Milena, tem a própria Julinha, a Darlene faz ponta, às vezes a Mica faz ponta, e eu posso trazer uma jogadora por dentro também. Além da gente ter um elenco qualificado, a gente tem atletas que fazem mais de uma posição, né? Eu já treinei atletas com mais de uma posição, como mais de um sistema de jogo, para que se essas circunstâncias fossem acontecendo, porque é natural que todo ano vai acontecer, haja vista ainda esse ano que o Paulista ele aumentou o número de jogos e de jogos competitivos, então a gente entende que tem estratégias para conseguir fazer com que a equipe não tenha algum tipo de decréscimo de rendimento em detrimento de algumas jogadoras não estarem. Bom, dessa forma, então, encerramos a coletiva. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada aos setoristas que estavam aqui presentes, a toda a imprensa, também aos nossos patrocinadores e a toda a Nação Guerreira. Uma boa noite.